Glória a Deus. Neste momento, eu desejo saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já agradecendo, meus amados, a Deus, ao nosso pastor Arnóbio Tavares, aqui do campo do Rio Largo, a sua esposa Antônia Soares e ao presbítero Lineker, que é o diretor-geral, superintendente da Escola Bíblica, e a toda a equipe de gravação, por esta oportunidade de poder fazer o resumo da lição dos discipulados. A lição que eu muito me alegro pelo tema desse trimestre, que para os novos convertidos que estão começando agora, ou mesmo que já vem há alguns meses, mas é uma grande oportunidade de Deus para vocês. Esse tema, conhecendo as doutrinas cristãs. Glória a Deus. Eu tenho dito que aqui no campo do Rio Largo, só fica sem conhecimento quem não quer desenvolver, glória a Deus, a sua vida cristã, mas é colocado à disposição do novo convertido trabalhos de envolvimento que ajudará muito a eles a se adaptarem na sua nova vida a Cristo e entender as doutrinas e os costumes e os projetos que Deus tem para com a vida dele. E neste momento, amados, nós estamos com a lição de número 10, que tem como título Crendo na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Glória a Deus. Veja que assunto glorioso, como eu frisava antes, essa oportunidade que temos na escola bíblica, abrir uma classe para os novos convertidos. Temos o estudo das segunda-feiras, que é para ajudá-los, e ainda temos um departamento para envolvê-los, para ajudar ele a desenvolver, glória a Deus, a sua vida cristã de uma forma correta, da forma que Deus quer que ele desenvolva e tenha um crescimento, glória a Deus, correto e adequado com as necessidades que temos visto. E para este momento, glória a Deus, para esse resumo, porque o assunto é muito abrangente, e vamos apenas fazer um resumo de tudo isto. Glória a Deus. Temos como texto básico para a aula deste momento 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 12 ao 14, versículos 19 e os versículos 20. Também em Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. E o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios e o versículo 19 ao 22, que assim está escrito. No versículo 12 da carta de Paulo aos Coríntios: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Versículo 13 diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livre, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Versículo 14 nos diz: porque também o corpo
não é um só membro, mas muitos. E se todos, versículo 19, fosse um só membro, onde estaria o corpo? Versículo 20, agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Efésios capítulo 1, versículos 22, ele diz, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Versículo 23, porque é o mesmo corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios capítulo 2, versículos do 19 ao 22, Paulo escreve assim, assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, privilégios, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Versículo 21 nos diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Versículo 22 e último, nos diz, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Esse é o texto básico que o comentarista adequou para que fosse, glória a Deus, como base para o estudo deste momento. Na meditação está escrito, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Mateus, capítulo 16 e versículo 18. Glória a Deus. Dentro desses textos, amados, nós podemos encontrar o comentarista dividindo em 3 tópicos todo este comentário desse texto, quando no primeiro tópico ele diz que a igreja cristã, comunidade dos santos, e nos subtópicos, 3 subtópicos, ele mostra o significado da palavra igreja, e nos 2 últimos, segundo e terceiro, ele mostra as 2 formas da igreja, como divina e como igreja humana. No segundo tópico, ele já mostra a igreja. Para que essa igreja funcione bem, é preciso formar uma liderança. E ele tem o segundo tópico como igreja e liderança. E no primeiro subtópico, do segundo ponto, ele mostra o perfil bíblico de uma liderança. O segundo, ele mostra o pastor da igreja local. No terceiro, ele mostra os ministros da igreja local. E o terceiro tópico, ele traz a missão da igreja. Glória a Deus. Quer dizer, 3 tópicos. O primeiro, ele mostra o que é a igreja, e que a igreja existe 2 sentidos. No segundo, ele mostra para uma igreja funcionar bem, ela precisa de uma liderança. E em terceiro, ele mostra, após saber o que é uma igreja, apoio à organização da liderança, ele mostra a missão que se deve ser feita por aquela igreja. Glória a Deus. E no primeiro tópico, na introdução, nós encontramos a seguinte frase, expressão do comentarista: a igreja é o corpo de Cristo no mundo.
O local em que você congrega é uma parte visível da igreja de Cristo, espalhada pelo mundo, pela face do mundo inteiro. Glória a Deus. A igreja local que você congrega é apenas uma parte, está falando no sentido humano, glória a Deus, e no sentido espiritual, é uma parte da igreja de Cristo, porque ela se estende, não leva nome de nenhuma denominação, mas a igreja de Cristo é de Cristo. Glória a Deus. E vamos para o primeiro tópico. A igreja cristã, comunidade dos santos. Aí vamos entender as coisas. O primeiro tópico, o que é igreja? A expressão igreja vem do grego eclésia, que significa assembleia pública. Glória a Deus. Onde os cidadãos gregos se reuniam para decidir questões da sociedade local. Então, dentro desta palavra eclésia, que os gregos assim usavam nas reuniões que eles faziam, os escritores do Novo Testamento viram nessa expressão uma maneira viável de se referir ao grupo de pessoas que se decidem a Cristo, glória a Deus, e passa a viver no mundo. Glória a Deus. Então, deu-se o nome de igreja por conta desse bom exemplo que eles viram nos gregos, que reunia o povo, as comunidades, para decidir questões. Aí assim, os escritores do Novo Testamento tomaram por base este nome eclésia para, glória a Deus, colocar na igreja. Então, o que é igreja? É uma assembleia pública, no sentido, glória a Deus, tanto humano como espiritual, que no humano vai tratar das coisas social e no lado espiritual vai tratar do bom andamento e o desenvolvimento seu como novo convertido que tem projetos de Deus, glória a Deus, como deve ser a sua vida a partir do momento da sua decisão a Cristo. Esse é o primeiro ponto do primeiro tópico. O segundo ponto, ele mostra a igreja. Ele afirma que a igreja, ela é também divina. Por que ela é divina? Glória a Deus. Divina porque Cristo, o verdadeiro Deus, foi quem instituiu, conforme está escrito em Mateus 16 e 18. Glória a Deus. Naquela revelação de Pedro, quando Pedro, glória a Deus, aquela pergunta de Cristo, quem os homens diziam que ele era, e depois perguntou aos discípulos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro teve uma revelação do céu, e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E dentro desta revelação, aquela palavra de Jesus, que sobre esta revelação tua, eu vou fundar a minha igreja. E alguém até ensina, dizendo que a igreja é firmada em Pedro. Mas não é assim o sentido original da palavra revelada a Deus para Pedro. É de que sobre Cristo iria edificar a sua igreja. Então a igreja é divina porque ela é edificada, glória a Deus, é projetada, é constituída por Deus. E como ela é uma igreja divina, os objetivos dela, glória a Deus,
se tornasse uma agência da manifestação do reino de Deus para o mundo. Daqui está mostrando você, nós somos a igreja de Cristo. E o objetivo nosso, como igreja de Cristo, é aonde nós chegar a haver uma mudança. Porque como igreja de Cristo, nós somos repletos de Cristo em nossa vida. Glória a Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, e no versículos 16 e 17, de não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Por quê? Porque no momento, conforme em Efésios capítulo 1 e versículo 13, Paulo, escrevendo àquela igreja, ele diz que após a gente ouvir a palavra e crer na palavra, nós somos selados, glória a Deus, pelo Espírito Santo, e nos tornamos, glória a Deus, propriedade exclusiva de Deus. Então, como igreja, na área espiritual, na área divina, aonde nós chegar, aonde você chegar, meu irmão, é necessário que as coisas mudem. Se tiver alguém triste, quando você chegar, você sempre tem uma palavra de alegria, de ânimo, para levar para ele. Glória a Deus, porque você é igreja. Igreja como pessoa, igreja divina. A terceira parte, glória a Deus, mostra a igreja como órgão humano. E como explica aqui o comentarista, a igreja também é humana, porque Jesus Cristo, o verdadeiro homem, a instituiu. Como humana, a igreja é constituída de pessoas comuns e imperfeitas, glória a Deus, que buscam aperfeiçoamento. Às vezes, quando eu estou ensinando na segunda-feira, e surgem algumas perguntas dos novos convertidos, porque às vezes ele vê e escuta coisas dentro da igreja que ele achava que não deveria acontecer na igreja. Glória a Deus. Eles acham que todos que estão ali já são santificados. Mas aqui está a resposta para você. Ela é humana, porque é constituída, glória a Deus, de pessoas imperfeitas que buscam aperfeiçoamento. Então, está aí, glória a Deus, porque é que você às vezes encontra coisas que você não esperava encontrar na igreja, porque a igreja, no lado humano, ela é constituída, glória a Deus, por diversidade de pessoas e imperfeita, sujeita a qualquer falha, glória a Deus. Por isso que vem para a igreja, para ali dentro da igreja, ouvir os ensinamentos bíblicos, as orientações bíblicas, e daí ir transformando-se, glória a Deus, em uma igreja com mais perfeição. Então é por isso que a igreja também é humana, porque ela é constituída com pessoas, glória a Deus, imperfeita, em várias situações. E é por isso que tem essas classes de pessoas. E você não deve desanimar quando você chegar na igreja e ver algumas situações que você não gostaria de ver. Aí você vai lembrar desse texto, que é constituída com pessoas imperfeitas, que busca o aperfeiçoamento. Se vem para a igreja porque está querendo um aperfeiçoamento, um melhoramento na sua forma de viver, de pensar e de agir. Aí encontra o quê? A igreja divina dentro da igreja humana. Aí junta e vai encontrar dentro dela a perfeição que ele precisa. Glória a Deus. Isto é um resumo do primeiro tópico. O segundo tópico, glória a Deus, que a igreja é um órgão programado por Deus no mundo com um objetivo.
E esse objetivo, ele só pode ser desenvolvido se tiver uma organização. Então, o segundo tópico de a igreja e liderança. Glória a Deus. Então, a igreja, para ela funcionar bem, ela precisa de uma liderança. É aí onde está, glória a Deus, que você que está vindo para a igreja como novos convertidos, está se aperfeiçoando e pode lá na frente fazer parte dessa liderança. Conheço muitos que começaram como novos convertidos, com o desejo de se aperfeiçoar e de crescer e de ver Deus desenvolver na vida dele os projetos que Deus tem para desenvolver. Deus não chama ninguém, glória a Deus, para não fazer nada. Sempre tem um objetivo. Foi por isso que Jesus falou que não foi vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi e vos nomeei. Quer dizer, ele escolheu, preparou e enviou. Nos escolheu para um projeto. Você, como igreja do Senhor, você agora está incumbido de um projeto, de uma missão. Glória a Deus. Porém, para fazer parte dessa liderança, para poder a igreja funcionar bem, tem que ter uma liderança. E você é candidato a fazer parte dessa liderança com o seu desenvolvimento e a sua busca pelo aperfeiçoamento. Glória a Deus. O primeiro ponto do segundo tópico, ele diz o perfil bíblico da liderança cristã. A igreja local tem necessidade de ter uma liderança que o ajude os irmãos e irmãs a aperfeiçoassem na fé. Glória a Deus. Precisa de alguém para ajudá-los nesse aperfeiçoamento. Glória a Deus. A igreja precisa de alguém para ajudá-lo a chegar a essa perfeição. Eu lembro-me, glória a Deus, nisto, quando Paulo, lá em Tito, Paulo escrevendo a Tito, aquela igreja, ele envia Tito para Creta, aonde ele iria desenvolver um trabalho lá em Creta. Paulo tinha ganho almas lá naquela ilha, e agora precisava que aquela igreja desenvolvesse. E para desenvolver, tinha que ter alguém para orientá-las, como deveria ser a vida delas. Depois de orientar todos como deveriam ser, constituir uma liderança, para então depois ele sair para ganhar almas. É interessante demais. E no capítulo 1 e o versículo 5, Paulo diz a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. O primeiro objetivo de Tito lá em Creta era organizar as coisas que faltava lhe organizar. Glória a Deus. Após a partida de Paulo, ele queria que a igreja continuasse crescendo, mas para crescer tinha algumas coisas que teria que estar em boas ordens, e para essas coisas chegarem a boas ordens, tinha que ter alguém para orientar, para que através da orientação pudesse encontrar alguém ali, glória a Deus, capaz para fazer essa liderança. E ele continua: e de cidade em cidade estabelecesse a liderança. Glória a Deus. Presbítero, como já te mandei. Lembra-me, no campo do Rio Largo, nas nossas 32 congregações, o pastor Arnóbio colocou dirigentes. Para quê? Porque ele não pode estar lá sozinho. Então ele colocou os dirigentes para colocar em boas ordens o que necessitava estar nas boas ordens, para poder daí eles
lá observar aqueles novos convertidos, aqueles irmãos que estavam lá, e de lá constituir ou levantar uma liderança para o ajudar a desenvolver o ministério da evangelização. E Paulo coloca Tito para lá em Creta para estas coisas, e ele deu o perfil das pessoas que poderiam escolher para desenvolver aquele trabalho. Glória a Deus. E no versículo 6 ele diz: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissoluções nem de desobediência, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não, glória a Deus, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso e nem torpe de ganância, mas hospitaleiro. Esse era o perfil, porque ele poderia separar de qualquer forma alguém que não adentrasse pela porta, alguém que não amasse fazer as coisas corretas, e depois ia ter problemas, glória a Deus, maiores. E ele saiu organizando, colocando cada um nos seus devidos lugares, glória a Deus, para que a igreja tivesse um funcionamento correto, glória a Deus, sem que tivesse grandes problemas. E no capítulo 2 e o versículo 2, o que é que ele diz? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, mostrar a forma que cada um deve se comportar como igreja. Porque se nós não nos comportar como igreja, como é que vamos desenvolver? Como é que vamos pregar? Como é que vamos falar? Como é que vamos visitar? Como é que vamos ter uma palavra de consolo se a gente não estiver dentro, enquadrado naquilo que Deus quer que a sua igreja esteja enquadrado? E o versículo 2, ele diz do capítulo 2: chame os idosos e oriente como tem que ser a vida deles. Glória a Deus. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. Quando é que você vai começar a aprender essas coisas? Quando você passar a frequentar a igreja. Porque, como falei, é humana, porque é constituída por pessoas imperfeitas que buscam a perfeição. Eles podem viver uma vida dessa fora de Cristo, mas quando aceita Cristo, como igreja, ele agora vai ter que se observar e se habituar, se adaptar na forma que uma igreja de Cristo precisa viver na vida aqui na terra. E ele chama também, no versículo 3, e as mulheres idosas semelhantemente. Então Paulo orienta Tito a colocar cada um no seu devido lugar como igreja. As mulheres idosas semelhantemente, que sejam sérias, não no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada a muitos vinhos, mas mestra do bem, que ensina as mulheres mais novas a seres prudentes e amar os seus maridos e amar os seus filhos. Aqui ele orienta todo mundo. Glória seja dado o nome do Senhor. Orienta os maridos, orienta os jovens, orienta todos os irmãos como deve ser o procedimento deles como igreja. É o perfil para tornar-se uma liderança cristã. Não é de qualquer forma. Se você não começar corretamente pelo começo, você não vai conseguir chegar a uma liderança. E quando chega, se começou da forma errada, vai terminar de uma forma errada. Porque você não aprendeu, não se adaptou ainda como igreja, não chegou, glória a Deus, aquela perfeição que era necessário na sã doutrina para poder você desenvolver aquilo que você precisa e que Deus quer que você desenvolva.
Glória a Deus. O perfil bíblico para uma liderança. Glória seja dado o nome do Senhor. Segundo, o pastor local, o pastor da igreja deve ser vocacionado por Deus. Quando o pastor é convocacionado por Deus, tudo vai andar diferente. Glória seja dado o nome do Senhor. Ele passa a pastorear o rebanho da melhor forma possível. E terceiro ponto, os ministros da igreja local, eles precisam também, glória a Deus, porque há auxiliares, há diáconos, há presbíteros e há evangelistas e pastores. Esses homens precisam estar dentro, glória a Deus, daquilo que foi falado, com uma vida dentro dos procedimentos e vontade de Deus, para daí então a igreja ir para o terceiro ponto, que é a missão da igreja. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é evangelizar. Foi isso que Paulo, ele mostra a Tito no capítulo 2 e o versículo 11, depois dele orientar o que Tito deveria fazer com aquela igreja, com aquele povo, para se tornar-se igreja. Ele agora orienta no versículo 11 em diante, porque a graça, quer dizer, agora você vai evangelizar, cumprir a missão da igreja, que é, glória a Deus, apresentar Jesus como salvação para o mundo. O segundo objetivo da igreja, glória a Deus, é levar para os irmãos orientações, consolo e ajudá-lo a se fortalecer na fé. É a missão da igreja. Terceiro, a missão da igreja é não entristecer o Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda e nos orienta a permanecer firme e com essa vontade de sempre estar levando o conhecimento da igreja de Cristo, glória a Deus, para o mundo, para poder atraí-los para vir para a igreja. Então, amados, deixo para você, glória a Deus, a conclusão desse trabalho. Nós temos integrado as igrejas desde o momento que nos decidimos a Jesus. E agora, você como igreja, você precisa desenvolver o seu trabalho debaixo da potente mão do Senhor, fazendo o que é necessário, crendo na Santa Igreja, fazendo a sua parte, vivendo em comunhão e saindo para, glória a Deus, fazer o que Jesus tem para fazer. Que Deus nos abençoe, meus amados, que vocês possam crescer como igreja e viver uma vida como igreja, glória a Deus, e dar espaço para Jesus cumprir todos os projetos e os propósitos que tem na sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.